Bom dia, 7h59, tô aqui já prontinha, banho tomado, arrumada, bonitinha, esperando vocês entrarem para mais um dia. Hoje são 202 dias que nós estamos aqui lendo o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão há 3.000 anos. Então, deixa eu preparar aqui o YouTube. Hoje eu não vou esquecer de você, YouTube. Então, vamos lá. Estamos no capítulo 10, verso 16. Bom dia, Deise, querida. Bom dia. Né? Então, enquanto o pessoal está entrando, eu vou te atualizando sobre o que nós vamos falar. Hoje ele vai falar sobre momentos da nossa vida em que a gente percebe algo que é muito inquietante. Bom dia, Ana Paula. Que não é a falta de recursos que destrói um reino, né? Um governo, um reino. É a falta de maturidade, né? É a falta de maturidade de quem está no governo desse reino, né? Então, Salomão está aqui observando, vai observar uma coisa muito concreta. Ele vai falar sobre liderança, ele vai falar sobre responsabilidade e sobre maturidade. Então, é uma advertência importante, super atual, porque o mundo está sendo governado por gente incapaz, né? É irracional a gente ver o que essas pessoas que estão no comando, né, falam. Bom dia, amor. Bom dia. Então vamos ao verso. Salomão diz assim: ai de ti, ó terra, quando o teu rei é criança, e os teus príncipes se levantam pela manhã para banquetearem. Ai de ti, ó terra, quando o teu rei é criança, e os teus príncipes se levantam pela manhã para banquetearem. Vamos para a visão sistêmica, né? É muito simples, sistemicamente. Ordem e maturidade são absolutamente essenciais para que um sistema funcione bem. Bom dia, Adri. Bom dia, querida. Mas quando quem está ali, no lugar da liderança, não é suficientemente maduro para ocupar esse lugar, todo o sistema sofre, né? Hellinger já dizia, né? O problema não é ocupar um lugar grande, né? O problema é ocupá-lo sem ter maturidade, né? Tem que ter maturidade, tem que ter, senão uma criança não governa, é o que diz Salomão. Uma criança não governa. A criança precisa o quê? A criança precisa ser cuidada. Então, quando alguém chega no lugar de liderança, ainda a pessoa que está na liderança ainda é dominada por impulsos, pela vaidade ou pela busca do prazer imediato, né? O sistema todo se desorganiza, né? Então é isso que o verso de Salomão está nos falando hoje. Um rei que ainda é uma criança, então criança que não necessariamente ele está falando de idade, né? Está falando de alguém que não tem maturidade, né? Significa alguém imaturo, né? Então alguém que governa a partir de um capricho, um desejo imediato, a busca do prazer, constante necessidade de aprovação. Isso é falta de responsabilidade absoluta e total, né? Então, o verso diz, quando uma criança está no poder, o que acontece? Ele continua, né? E os príncipes, né, se levantam de manhã para se banquetearem, quer dizer assim, o dia não começa com responsabilidade, mas começa com esse... O que é banquetearem? O que ele está querendo falar com isso? Está querendo falar em excesso de prazer, distrações. Sistemicamente, revela um ponto muito importante
quando a liderança perde o senso de responsabilidade. Os príncipes e o rei são a liderança. Perdem o senso de responsabilidade, o sistema inteiro se desorganiza. Bom dia, Dri, bom dia, Lenice, bom dia, queridas. Então, isso, né, quando a liderança perde o senso de responsabilidade, né? Isso vale para os países, vale para as empresas, vale para as famílias e também para a nossa própria vida interior. Quem é que está liderando aqui dentro? Não é isso? Porque aqui dentro também existe um reino. Bom dia, Rosalice. Então, as perguntas que esse verso me provocou, para mim pelo menos, quem é que está me governando aqui dentro? Qual é a emoção? É a minha parte madura ou a minha parte impulsiva que quer prazer imediato? Vamos imaginar que alguém esteja de regime, não pode comer, então a parte madura decide que vai cuidar do corpo e vai cuidar da alimentação e vai cuidar, né? E daí a parte imatura tem que se submeter à parte madura. Mas às vezes essa parte imatura toma o poder e a pessoa vai lá e come o chocolate inteiro. Perceberam? Isso é dentro da gente. Quem é que está no poder? E o Salomão está nos lembrando aqui que para um reino florescer, a liderança precisa ser adulta. A liderança precisa ser consciente e ela precisa ser responsável. E o reino se perde quando quem está no governo é uma criança. Quem está no poder tem emoções, sentimentos e atitudes de criança. Ai, quentinho. Em São Paulo está chovendo, está frio. Vamos para a visão filosófica. Então, filosoficamente, o verso fala de um tema que a filosofia adora, né? A filosofia fala muito disso, que é a política existencial, né? Eles gostam da maturidade, que claro, precisa de maturidade para exercer o poder, né? Não basta ocupar um lugar alto, mas precisa internamente estar à altura desse lugar, né? Então, tem muitos pensadores, eu pesquei 3 aqui na minha pesquisa, eles falam de forma diferente da mesma coisa, por isso que eu trouxe os 3, porque eles falam a mesma coisa, mas é legal a gente ver como a mesma coisa pode ser dita de formas diferentes. Vamos ver qual forma bate com vocês. Coisinhas, como é que você se chama? Põe teu nome aí para mim, para eu te dar bom dia. Então, é um filósofo que a gente nunca estudou ainda, nem eu só peguei informações, né, na internet, chama-se José Ortega y Gasset, espanhol, faleceu em 1955, quer dizer, logo depois da Segunda Guerra. Então, ele fala, o livro onde eu achei a citação, chama-se A Rebelião das Massas. E foi escrito em 1930, portanto, antes da Segunda Guerra Mundial, né? Ele analisou um fenômeno que ele chamou o homem-massa, né? Então, para ele, o perigo das sociedades modernas, na época dele, né, 1930, surge quando as pessoas que não têm uma formação interna suficientemente embasada passam a ocupar lugares de grande influência. Foi o que aconteceu, né? Ele descreve esse homem, que ele chama de homem-massa, como alguém que quer os benefícios da civilização, mas não quer assumir as responsabilidades que sustentam esses benefícios. Tem responsabilidade por trás disso, né? Então ele escreve assim: o homem-massa crê que tem apenas direitos e não obrigações. Muito, como continua sendo assim, né?
Então, esse tipo de mentalidade gera exatamente o cenário que o rei Salomão escreve. O rei criança. E não é apenas alguém jovem, é alguém que governa sem consciência da responsabilidade que esse cargo carrega. Então, quando esse poder se une à imaturidade, de novo, todo o sistema se desorganiza e se fragiliza. A Simone Weil, eu já trouxe ela aqui várias vezes. Ela faleceu durante a Segunda Guerra Mundial, francesa, né? E o livro dela, 53, depois. A obra dela, que eu encontrei uma frase boa, chama-se O Enraizamento, né? Então, ela é uma filósofa que refletiu profundamente sobre a responsabilidade moral de quem ocupa posições de poder, né? Então, para ela, a verdadeira autoridade nasce quando a pessoa tem um sentido de obrigação, né? Então, ela escreveu: a obrigação é anterior ao direito. A obrigação é anterior ao direito. Valquíria, bom dia, prazer em te conhecer, seja muito bem-vinda. Então, a obrigação ou seja, antes da gente exigir reconhecimento, bom dia, Fernandinha, antes da gente exigir reconhecimento, liderança ou poder, a pessoa deveria se perguntar: a quem eu sirvo? Isso que eu estou fazendo, a quem serve? Né? Então, na visão da Simone Weil, quando alguém ocupa uma posição de liderança, é só para se satisfazer, para satisfazer os seus desejos pessoais, o poder todo se corrompe. Lendo isso, para mim, assim, fica tão evidente o que está acontecendo no mundo. Para vocês também? Conta para mim. Conversa aqui comigo. Oi. Menos a Fernanda, que está dirigindo. Não tira a mão do volante, pelo amor de Deus. Então, eu achei que isso fala diretamente com o verso do rei Salomão, né? Que ele fala assim, que quando os príncipes se levantam para se banquetearem, o poder deixa de ser o serviço e passa a ser o quê? Consumo. E achei também, nas pesquisas, Foucault, Michel Foucault, faleceu em 84. O livro dele, a obra chama-se Vigiar e Punir. Então, ele não está, claro, falando de reis e de príncipes diretamente, mas ele investiga como o poder funciona nas sociedades modernas. Uma das ideias centrais dele é que o poder revela a verdade sobre quem está exercendo esse poder. Né? Bom dia, Vilma. E também ele fala que o poder não cria o caráter da pessoa. Claro que não. Ela revela o caráter. Então, o poder revela o caráter de quem está no poder. Então, quando alguém maturo assume uma posição de autoridade, as fragilidades da pessoa aparecem amplificadas. Então, quando uma criança, como disse Salomão, assume o poder, é como se pusesse uma lente de aumento e a gente visse todas as fragilidades daquela pessoa, né? Por isso que sistemas inteiros podem se tornar frágeis quando a liderança é guiada por impulsos pessoais em vez de responsabilidade. Tem conexão com Salomão total, na minha opinião. Então, Salomão observa isso quase 3.000 anos atrás, né? E continua extremamente atual, né? Então, ele diz assim que o reino não entra em crise apenas por falta de recurso. Muitas vezes entra em crise
porque quem governa ainda não amadureceu para ocupar esse lugar. Essa reflexão não vale só para os reis, vale para qualquer liderança, vale para um chefe. Quantas vezes a gente tem eu tenho assim muito contato com pessoas que trabalham em empresas e tem chefes muito imaturos, muito imaturos. O professor imaturo também. A sala não consegue passar a informação, não consegue organizar a sala é sempre uma bagunça, sempre uma barulheira. E até pai e mãe imaturos. Quantos pais e mães imaturos? Quanta confusão, quanto sofrimento isso causa, né? E aí chega no governante, claro. E finalmente, como é que nós governamos a nossa própria vida? Né? Com maturidade, né? Então a pergunta do Salomão é profunda. Quem é que está governando dentro de nós? Quem é que está me governando nesse momento? A parte madura, que assume responsabilidade, ou a minha parte infantil, que a gente chama de criança, que busca prazer imediato e evita a responsabilidade e o peso das próprias escolhas? Quem é que está governando, gente? Na visão literária, foi difícil de achar. Bom dia, Marcos. Bom dia. Mas vamos de Albert Camus no livro dele, A Peste. Vou contar para vocês, né? Esse livro foi escrito em 1947, o ano que eu nasci. Ele é francês, Albert Camus, né? Então, o livro chama-se A Peste. Ele construiu uma narrativa profundamente simbólica sobre responsabilidade, liderança e maturidade diante de uma crise. E eu acho que vai ter muito a ver. Nós passamos uma crise no ano 2000, vou falar de novo da pandemia, que existiu, foi grave. E quem é que estava na liderança? Então, a história do livro conta o seguinte. Ela se passa na Argélia, numa cidade da Argélia. É uma cidade comum, tá? É uma cidade que está ocupada com a sua rotina diária de trabalho, de comércio, pequenos prazeres. A vida organizadinha, tudo bonitinho, nada de extraordinário, né? E aí, algo de estranho começa a acontecer. Primeiro, aparecem uns ratos mortos na rua. Alguns. Depois, muitos. E depois, centenas. Ele descreve a rua coberta de ratos. Nas calçadas, nos corredores dos prédios, nas escadas. As pessoas ficam incomodadas, mas preferem não pensar muito naquilo, né? É um incômodo, vai passar. Vamos seguir em frente. Finge que não viu. Mas, claro, que logo começam a surgir as primeiras pessoas doentes, né? Pessoas com febre alta, com inchaços dolorosos no corpo, uma exaustão extrema. E tem um médico na cidade que percebe que algo muito grave está acontecendo, né? Então ele vai e alerta as autoridades, né? Olha, tem uma coisa grave acontecendo. Ele ainda não fala o nome, mas ele fala, tem uma coisa grave acontecendo. Então a reação inicial é típica da imaturidade, né? É totalmente sem nenhuma responsabilidade. As autoridades, o que elas fazem? Elas, não vou mexer nisso, não vamos alarmar a população, não sei se é um problema, algumas pessoas morreram, vamos esperar para ver o que acontece, né? Deixa para amanhã. Enquanto isso, a doença vai avançando e o número de mortos também cresce. Então, finalmente, não tem como evitar, é uma peste, né? Ou uma pandemia, né?
Então, o que se faz? A cidade inteira é fechada. Ninguém entra e ninguém sai. Os portões são trancados e, de repente, toda a população da cidade está presa na mesma realidade. E aí, Albert Camus é profundamente humano. Ele fala que, diante da crise, as pessoas reagem de formas diferentes. Algumas pessoas entram em pânico, outras negam. Não está acontecendo nada, é exagero, imagina, coisa da sua cabeça. Quem é que eles falam? Teoria da conspiração, né? Outros procuram se salvar, só a si mesmos, né? Mas alguns poucos assumem a responsabilidade, né? O doutor, médico da cidade, continua trabalhando sem descanso, é o único médico da cidade, né? Ele sabe que talvez ele nem consiga vencer essa peste, né? Mas ele continua trabalhando, porque ele entende algo que é fundamental, que a realidade exige maturidade. E alguém precisa ser adulto nesse sistema. Se o governo não é, se os governantes não foram, ele precisa estar ali, né? Então, o Albert Camus nos mostra que as crises revelam algo muito, muito profundo. Eles revelam quem está preparado ou não para assumir as responsabilidades, né? E quem reage que nem criança diante da dificuldade, né? É o que Salomão, eu achei que, né? Vocês não acham que bateu com Salomão, né? Um reino sofre quando quem governa ainda está dominado por impulsos, por negação ou pela busca de conforto, né? E quando aparece alguém disposto a agir com lucidez, com responsabilidade, no meio desse caos todo, o sistema encontra novamente um centro de estabilidade, né? Então, o Camus não está falando de reis, mas ele fala da diferença de viver guiado pela evasão, tipo assim, não tenho nada a ver com isso, finge que não aconteceu, ou guiado pela responsabilidade diante da realidade que está se apresentando, né? Então, a pergunta que ecoa aqui em mim é muito parecida com a do Salomão. Quando a crise chega perto de nós, quem é que assume o lugar de governante do nosso próprio reino, né? É o adulto? É a criança? Eu entro em crise ou eu assumo a responsabilidade e vou fazer o que tem que ser feito? É isso que o Salomão está falando. E no filme, eu achei um filme bem antigo, de 2006. Não sei se vocês lembram, foi um personagem, chamava-se Idi Amin Dada. Vou contar a história dele. Chama-se O Último Rei da Escócia. Não tem nada a ver com a Escócia, mas é o último. O ator ganhou o Oscar de melhor ator por esse representação. Então, a história é inspirada num ditador, Idi Amin, que governou Uganda nos anos 70. Não sei se vocês... anos 70 eu estava tendo filhos, um atrás do outro. Mas a história não começa com ele, né? A história não começa com o Idi Amin, começa com um médico escocês, jovem, que chega na África, chega em Uganda. Ele é aventureiro e um pouco inconsequente, né? Então ele decide tirar um ano sabático e trabalhar como voluntário lá em Uganda. Então, no início, para ele, tudo é uma grande aventura, né? E o país está vivendo um momento político muito instável. E, ao mesmo tempo,
E ao mesmo tempo, a Fernanda não tira a mão da direção, pelo amor de Deus. A Fernanda está dizendo que está caindo como uma luva para ela hoje isso. Ah, claro, liderança, né, Fernanda? É isso aí. Então, o Uganda está vivendo um momento político instável, mas com muita esperança de melhoras, né? Um novo líder assumiu o poder, o Idi Amin, né? E ele é um homem muito carismático, ele fala bem, ele é simpático, ele é engraçado, ele é espontâneo, ele é próximo do povo, é assim, vai resolver o problema de Uganda, ele tem vontade de resolver mesmo, né? E aí, numa estrada de terras, os dois se encontram. Esse médico e o Idi Amin tem um encontro. O Idi Amin se machucou, um pequeno acidente, e o médico está ali passando e resolve cuidar do machucado dele e tal. E então esse líder, o Idi Amin, ele se impressiona com esse médico, né? E eles conversam enquanto ele está cuidando dele. E Idi Amin gosta, porque o médico é bem irreverente. Ele nem sabe com quem ele está tratando. Ele está tratando alguém que se machucou, né? E aí o Idi Amin toma uma decisão ali na hora e fala assim, eu quero que você seja meu médico pessoal, né? E de repente, esse jovem médico está vivendo num círculo mais íntimo do poder, porque ele é o médico pessoal do líder da nação, né? Então, no começo, tudo é muito fascinante. A mim é muito divertido. Ele conta histórias, ele faz piadas, ele abraça as pessoas. É um líder cheio de energia, né? É o lado infantil do poder. Mas, aos poucos, algo começa a aparecer, né? Ele percebe que o Amin toma decisões de forma muito impulsiva, né? Muda de ideia super rapidamente, agora é preto, agora não é mais, agora é azul, pensando bem, eu prefiro verde, e assim, tipo quem troca de camisa. Tem explosões se algo não é como ele queria. Como assim? Quebra tudo, derruba tudo, eu mandei fazer desse jeito, você fez daquele, né? Corta a cabeça. E ele quer ser muito admirado, né? Tem uma soberba ali, né? Ele quer ser aplaudido, ele adora ser aplaudido, quer reconhecimento, põe medalhas, põe um uniforme cheio de medalhas de guerras que não existiram, mas que ele diz ter participado. E tem uma cena muito marcante no filme, né? Que ele entra numa sala cheia de ministros e começa a falar dele mesmo. Parece uma criança falando, não, hoje eu fiz isso, e depois eu fiz aquilo, e não sei o que lá, e tarará. E ele quer que todo mundo olhe para ele e que diga, ai que bom, ai que maravilha, olha que conseguiu, ai que desenho lindo que você fez, ai você comeu a papinha, ai que legal, você conseguiu pentear seu cabelinho. Ele é carismático, né? Mas ele é totalmente imprevisível, né? Então, o jovem médico que está do lado dele começa a perceber que mesmo o homem mais simpático, mais caloroso, pode se transformar rapidamente. Porque se alguém contradizer, se ele fala assim, não, agora não é mais azul, agora é verde, né? E as pessoas dizem, não, mas a capa é azul, não é verde. E aí ele fica enfurecido, né? Bom dia. Bom dia. Deixa eu ver quem é. Célio. Se eu estiver errando o nome, depois me corrija aqui, que eu quero dar bom dia especial para todo mundo. Samara, já te falei, né? Bom dia. Então, quando o Amin se sente ameaçado, ele toma decisões brutais, ele manda cortar as cabeças. E aí ministros começam a desaparecer. De repente, nas ruas, que eram ruas normais, tem soldados, né, para proteger a população. E aí cresce um clima de medo. Então, aquela liderança que aparentemente era leve, revela um lado muito sombrio, né? Então, o médico tem um momento que ele percebe algo
assustador, que o governante ele não governa com estratégia e responsabilidade. Bom dia, Rosa. Bom dia. Ele governa por impulso, ele governa por vaidade própria, ele quer ser admirado o tempo inteiro, então todo no governo dele vai na direção onde as pessoas vão bater palma para ele. É uma criança, né? E ele tem um medo profundo de perder o poder, né? Então, o país fica uma hora é verde, outra hora é azul, outra hora é rosa, e depois é vermelho, depois é preto. Não tem uma linha, não tem uma ordem, né? Então é muito imprevisível. E as pessoas todas pagam o preço dessa imprevisibilidade. Uau, palavrão. Então, é isso que o Salomão está observando no verso de hoje, né? O perigo de um reino não está só nos inimigos externos, às vezes, não é sempre, o perigo está na imaturidade de quem está no governo, né? Então, um líder infantil pode parecer carismático no início, né? Pode ser muito divertido, pode parecer próximo do povo, mas pode ser alguém dominado por impulsos, e daí o sistema inteiro começa a sofrer, né? Então a frase do Salomão é poderosa. Ai da terra cujo rei é criança. Porque quando quem governa ainda não amadureceu interiormente, o reino inteiro paga o preço dessa imaturidade. Ui! Para mim esse verso pesa muito, porque tem, eu não sei, parece que o mundo não tem, ou se tem, são poucos os líderes maduros, sabe? Gente que tem realmente maturidade. Tudo parece uma brincadeira de criança, sabe? E vidas sofrem, se perdem para nada, né? Porque alguém tem o capricho de A, B ou C, né? Porque Putin decide que aquelas terras são minhas e eu vou lá e vou tomar. E assim eu quero. E aí, 4 anos de guerra já. Ok, vamos sair disso, porque isso aqui é realmente, o verso pega a gente forte. Mas eu não quero olhar para fora com o verso, eu quero olhar para mim. O que esse verso diz para mim, né? Então vamos para minhas perguntas. Quem é que está governando o meu reino interno? Será que é a minha parte madura que assume responsabilidades pelas minhas escolhas? A Irene está dizendo, é o que estamos vivendo hoje. Oi, Irene, bom dia, querida. Não vi você entrar. Bom dia. É o que estamos vivendo hoje, verdade. É isso, né? Mas agora vamos falar de nós. Vamos olhar para nós, porque fora, ok, vamos resolver aqui, que é o que importa. Quem é que está no governo aqui dentro, né? É a minha parte madura, responsável, ou é a minha parte infantil que busca prazer imediato, que evita esforços? Deixa para amanhã, depois eu resolvo, procrastino. Quem é que está comandando aqui? Olha para, né? Como é que eu sou? Como é que está esse governante interno aí? Quais áreas da minha vida eu ainda ajo como um rei criança, né? Qual área da minha vida eu quero um resultado sem assumir a minha responsabilidade? Quero que as coisas aconteçam sem me dar muito trabalho. Não tenho responsabilidade, né? Onde na minha vida eu preciso de mais maturidade? São perguntas que eu me faço com essa frase do rei Salomão.
onde eu preciso de mais consciência, onde eu preciso de mais disciplina, onde eu preciso de mais compromisso com aquilo que realmente é importante. Ui, mas é uma chamada forte para a responsabilidade. Em primeiro lugar, a gente com a gente mesmo, né? Então vamos para a nossa meditação final. Rosa, eu te falei bom dia. Célio, eu falei bom dia. Samara, eu falei bom dia. Se não falei, estou falando de novo. Fernandinha, querida. Marcos, bom dia. Vilma, bom dia. Valquíria, bom dia, seja muito bem-vinda. Então, quem ainda não faz parte da comunidade do Rei Salomão, deixa eu falar, esse vídeo, ele é transmitido ao mesmo tempo pelo Instagram e pelo YouTube. Só que ele não fica mais gravado no Instagram. Ele agora fica gravado, tem um canal próprio do Rei Salomão no YouTube. Ele fica gravado lá. O canal do Rei Salomão lá é arroba, tem um arroba na frente, arroba Rei Salomão Live, L-I-V-E, ok? E aí estão todos os vídeos lá, você pode assistir a hora que você quiser, pode compartilhar, sabe, tá disponível desde o vídeo do dia 1, hoje é o dia 202, então tem bastante, porque tem vídeo de meditação, tá ficando bem legal o canal. Então, convido você a visitar, chamar seus amigos. E se você quiser receber a transcrição dessa live, você entra na comunidade do Rei Salomão. Todo dia tem a transcrição da live. Então, para entrar na comunidade, basta você clicar aqui em cima, na minha bio, está escrito comunidade. Você clica, que você já vai estar dentro e receber já a transcrição da live de hoje. E como sempre, compartilha, se você acha que alguém mais pode se beneficiar desses pensamentos, desses ensinamentos do Rei Salomão. Manda coraçãozinho, gente. Então, vamos fechar os olhos. Solta o ar. Inspira pelo nariz. Segura e solta devagarzinho pela boca. Inspira em 4, segura 2 e solta em 6 pela boca. Vamos olhar para o nosso reino interno. Nosso reino interno, ele é composto por pensamentos, emoções, desejos, escolhas. Durante a nossa vida, diferentes partes tentam nos governar. Diferentes partes tentam governar esse reino. Às vezes é o medo, às vezes é o impulso, às vezes também é a necessidade de aprovação. Todos nós temos isso, né? Mas hoje, por um instante só, vamos imaginar algo diferente. Vamos imaginar que dentro de nós surge uma presença madura, uma presença consciente. Uma parte nossa que não governa por impulso, né? Uma parte nossa que governa pela sabedoria. Respira. Recebe essa parte. E se você puder falar em voz alta, muito bom se ouvir falando, mas se não puder, fala para o seu coração. Diz assim: hoje eu escolho crescer em maturidade. Hoje eu escolho crescer em maturidade. Respira. Eu escolho assumir responsabilidade pelas minhas escolhas. Eu escolho assumir
responsabilidade pelas minhas escolhas. Respira. Hoje eu escolho governar a minha vida com consciência e com dignidade. Hoje eu escolho governar a minha vida com consciência e com dignidade. Sente seu corpo. Sente a estabilidade que nasce quando a maturidade ocupa o centro. Respira. Vai voltando devagarzinho. Abre os olhos. Então, o que Salomão está nos dizendo hoje é que todo o reino sofre quando quem governa ainda é criança, é uma criança. Mas que o reino floresce quando a maturidade assume o lugar da liderança. Isso vale tanto para países como para famílias, organizações e, claro, o nosso reino interno aqui. Então, se essa reflexão de hoje fez sentido para você, continue caminhando aqui conosco, todo dia às 7h59. Compartilhe essa live com alguém. O endereço eu vou botar logo depois. Não, tá aqui na bio, né? Comunidade do Rei Salomão. E lá tem um link também para o YouTube, né? Quem quiser escrever aí, por favor, escreve @Rei Salomão Live, que é o link onde essa live vai ficar gravada no YouTube, né? Então, compartilha, conversa, fala com quem também busca, né, consciência e sabedoria para a vida, né? Então, todas as lives do Rei Salomão ficam guardadas no YouTube agora, tá? O link é @Rei Salomão Live. Alguém escreveu? E lá você pode assistir, você pode rever, você pode compartilhar, pode refletir, faz no seu tempo, né? E é isso por hoje, gente. Helenice, escreve para mim, por favor, @Rei Salomão Live, para as pessoas terem. Tem gente nova hoje aqui. Não podemos perder nenhum carneirinho do rebanho. Queremos que o nosso rebanho cresça, que mais pessoas adultas assumam o poder. Então, seguimos juntos. Obrigada, Helenice, querida. Rei Salomão Live. Tá aí, para quem quiser copiar o link. Quem chegou hoje, tá lá no YouTube. Vai estar lá no YouTube. Ok? Então, beijo carinhoso. A gente segue juntos amanhã, sexta-feira, com alma e com sentido. Beijo. Até amanhã.